Olá amigos do Graduação Nerd, eu sou o Caio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E finalmente chegou o dia de eu analisar esse meninão aqui, que é o Cube Mix Plus, o atual top de linha em tablet da Cube. Então já aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito, clicar no sininho para receber notificações do canal e também deixar o seu like. Então se você ficou interessado no tablet, fica aí no vídeo depois da vinheta do canal. Antes de começar de fato uma análise do tablet, eu só tenho algumas informações. Primeiro que o link para comprar esse tablet vai estar aqui na descrição. Então se você ficar interessado em comprar pelo link da descrição, você ajuda muito o canal. A segunda informação é que eu vou dividir essa análise em sessões. Então eu vou deixar na descrição e no comentário fixado 1 minuto de cada sessão, para se você quiser só ver a parte de tela ou só a parte de bateria, você ir direto para essa parte do vídeo. Começando pelo básico, eu tô com uma colinha aqui na mão para poder ler as descrições dele gerais, as características gerais dele. Então as características principais dele são: primeiro que ele vem com Windows 10 já completo. Ele tem um processador Intel Kaby Lake Core M3, que é o M3-7Y30, que é um dual core de 1.61 GHz. Ele tem uma tela de 10.6 polegadas, LCD IPS, com suporte à caneta Wacom, né, aquelas canetas ativas, até mesmo da própria marca Wacom. Ele também tem 4 GB de memória RAM, ele também tem um SSD de 128 GB e possui Bluetooth 4.0. Então talvez, se você não tenha percebido, isso daqui é um tablet 2.1, ele tem teclado, né, para acoplar aqui embaixo. Começando então pela construção dele, os botões. Aqui em cima ele tem botão de power, botão de volume que você pode aumentar e diminuir, e também tem um botãozinho de reset. Do lado esquerdo ele tem uma entrada de fone, de cartão micro SD, uma entrada USB tipo C, uma entrada USB 3.0 OTG, que apesar de ter essa finura aqui, na caixa ele já vem com um cabo OTG para o USB, que transfere disso aqui para um USB de tamanho normal 3.0. E também por último tem a entrada da fonte de 12 volts. E também uma ótima escolha de lugar ficar embaixo em vez de em cima, como eu já vi em outros tablets, que assim o cabo não fica pendurado. Do lado direito, então, ele tem os dois speakers, né, os dois alto-falantes, que eu não sou muito fã de estar nos dois lados iguais, mas depois a gente fala sobre isso. Embaixo nós temos simplesmente o conector do teclado e os dois buraquinhos também para estabilizar o teclado. E para finalizar, na parte de trás nós temos a câmera. Tem o nome da marca em chinês aqui, provavelmente o nome da marca, eu não sei ler chinês. E na frente também tem a câmera frontal, que eu acho até engraçado que ela não é centralizada. E embaixo nós temos o logo do Windows, que também é um botão touch que funciona para ir para o menu iniciar. Começando então pela construção dele, eu acho a construção dele excelente, quer dizer, não chega a ser excelente, mas é muito boa mesmo. Ele é bem robusto. Como eu já disse em outros vídeos, eu gosto um pouco quando o produto é um pouquinho mais pesado, em vez de ser muito leve, porque assim dá uma pegada melhor, tem uma robustez boa. E esse é o caso do Mix Plus, ele tem uma construção muito boa mesmo. Atrás, a parte de trás é feita de alumínio, com essa parte aqui de cima de plástico para captação dos sinais. As laterais também são feitas de alumínio. Na verdade, a parte de trás e as laterais são a mesma peça. E por falar em termos de resistência do alumínio, eu até hoje não tive nenhum problema. Como vocês podem ver, ele tá perfeito, não tem arranhão, não tem nada. Os únicos arranhões que eu tenho são nesses detalhes que tem na junção da traseira com a lateral. E as únicas marcas que tem na traseira são algumas marcas de uso, meio que uma sujeirinha, porque eu realmente usei muito esse tablet, ele era o meu computador principal por muito tempo aí, por 6 meses. Então ele acabou pegando essas marcas de uso, mas em termos de resistência a arranhão, tá perfeito. A parte da frente é totalmente coberta de vidro, que fica presa numa moldura de plástico em volta, que também tem boa qualidade, e além disso, ele já vem com uma película que eu tirei e depois eu vou falar disso também. Mas para voltar na questão da construção, os únicos problemas que eu encontrei foi o fato do alto-falante serem os dois do mesmo lado, o que favorece o uso caso você use o tablet assim, já que fica um para cada lado. Então eu acho que faria mais sentido ser do lado esquerdo um e do direito o outro, já que eu acho que as pessoas, quando forem consumir alguma coisa que tenha áudio e precise usar os alto-falantes, vão usar o tablet nessa posição, então seria mais inteligente botar um de cada lado. Além disso, outro problema que eu vi na construção dele foi o fato de que as portas, pelo menos da minha unidade, parece que elas estão um pouco mais deslocadas. Vou tentar deixar isso num take melhor para vocês verem. Como eu disse, eu não sei se foi só na minha unidade, mas é algo meio chatinho, já que para você conectar um cabo, você precisa botar ele um pouco de lado antes de enfiar completamente. Você não pode simplesmente chegar e enfiar ele reto. Se você quiser verificar tudo que veio com o tablet, como foi o unboxing dele, tem o vídeo de unboxing, então clica aqui no vídeo sugerido para você ir para lá. Mas para resumir, tudo que veio com ele de útil foi basicamente esse cabo OTG e também esse carregador 12 volts, que infelizmente veio com o plug da tomada no padrão americano. Então, partindo para uma das coisas mais importantes dele, vamos pro teclado. Esse daqui é o teclado do Cube Mix Plus. Começando pela construção dele, eu acho ela excelente. E essa daqui eu posso realmente confirmar que é excelente. Eu acho as teclas muito confortáveis para digitar. Eu gosto desse padrão de teclas chiclete,
que são separadas e são baixinhas. Eu realmente gosto muito, às vezes eu até prefiro até do próprio teclado de computador normal, teclado grande. Até porque eu tive por muito tempo um notebook assim, eu tava muito acostumado. Ele tem uma entrada USB 2.0 de cada lado, elas também são muito bem feitas. Às vezes elas são até firmes demais, então dependendo do que você colocar, como eu boto, por exemplo, o receptor do mouse, como ele é muito pequenininho e eu não tenho unha muito bem, tô botando ao contrário. E eu não tenho unha muito bem, fica um pouco difícil de tirar, se bem que hoje em dia ele já afrouxou um pouco e tá mais fácil. E além disso, a própria conexão dele com o tablet é muito bem feita. Só para explicar como funciona a conexão, o teclado é específico para esse tablet aqui, ele tem a mesma quantidade de pinos aqui embaixo, que é magnética, então você só encosta e ele conecta. E a partir do momento que você encosta e ele conecta, ele já está pronto para ser usado, então você pode sair digitando por aí. E além do padrão igual ao notebook, você também pode conectar ele de outros modos, como por exemplo de costas, e ele fica assim, o que é muito bom às vezes para você botar na mesa e ver um filme, ou para você fazer alguma apresentação multimídia também. Eu até que utilizo bastante esse jeito aqui, e você também pode usar ele como o que eles chamam de uma tenda, que você bota o tablet assim, e eu acho que assim ele ocupa menos espaço para trás, e você pode botar nas superfícies menores assim, sem ocupar muito espaço para trás. Você obviamente pode fechar e deixar ele também como um tablet com teclado, ou também quando você quiser guardar ele, você pode simplesmente fechar ele como se fosse um notebook e carregar por aí. Em relação às teclas de teclado, ele é padrão americano, mas você pode botar o padrão português pelo Windows, você só precisa se acostumar em saber onde fica cada tecla. Como eu não olho pro teclado ao digitar, eu nem me importo com isso, eu sei que o C cedilha fica aqui, por exemplo. Eu no máximo precisei me acostumar com algumas mudanças de lugar de algumas teclas, já que o teclado ele é menor do que o teclado normal, eles meio que rearranjaram as teclas para outros lugares. Aqui em cima também tem as teclas de função que são compartilhadas com algumas teclas de teclado. Você pode até acionar também um teclado numérico que tem aqui. Uma coisa que eu achei que faltou aqui foi uma tecla para controlar o brilho da tela, que seria bom ter no teclado, apesar também de eu usar um atalho que funciona muito bem no Windows direto na tela. Meus únicos contras aqui no teclado foi, primeiro, o fato do touchpad ser muito pequeno. Ele funciona bem, ele tem até o clique, mas como ele é muito pequeno, na vertical, às vezes você fica acionando um atalho do Windows que eu acho muito chato. Ele minimiza qualquer janela que tiver aberta. Então se você fizer assim, ele vai minimizar e como o teclado touchpad ele é muito pequeno na altura, é muito fácil de você acionar esse atalho sem querer. Mas normalmente quando eu uso casa ou uso numa mesa, eu uso junto do meu mouse. Então eu simplesmente aperto essa tecla aqui, que é uma tecla para desabilitar o touch, e aí não tem esse problema de acionar atalho errado. Outra coisa que eu não gostei do teclado foi o fato das teclas de função serem primárias, ou seja, para você acionar, por exemplo, um Alt F4, você tem que apertar o FN, Alt F4, em vez de só Alt F4, porque se você só apertar Alt F4, ele vai reconhecer como, por exemplo, o botão de voltar a música. Eu acho isso muito ruim porque eu uso as teclas normais muitas vezes, muito mais vezes do que eu uso as teclas de função. Então às vezes acaba sendo bem cômodo você ter que apertar a tecla função para acionar outras teclas. E só para vocês verem também a abertura máxima que vai a conexão com o teclado é essa daqui. Você não consegue abrir mais do que isso, mas essa abertura aqui pra mim já é suficiente. Uma coisa que eu achei interessante é que se ele estiver ligado e você fechar o teclado, ele bloqueia a tela automaticamente, então não tem perigo de acionar as coisas sem querer. Mas na verdade, se você estiver usando a película que vem com ele, eu não recomendo você fazer isso, porque com a película aumenta um pouco a espessura da tela. Quando você faz isso daqui, mesmo o teclado tendo algumas borrachas para impedir a tela de encostar no conjunto do teclado, algumas partes da película encostam e acabam sendo arranhadas por isso. Então foi por isso que eu acabei tirando a película depois de um tempo, já que a película era de plástico, e eu tirei já que não vai acontecer esse problema com o vidro da tela. E além também dessas borrachas na frente, ele tem algumas borrachas atrás que é para não deslizar, que funcionam muito bem. Se você por acaso não quiser deixar o tablet junto do teclado o tempo todo para não arriscar, arranhar, ou até para ficar mais fácil de carregar, eu recomendo você comprar uma capinha. Eu comprei essa daqui, que tem até um espaço para você colocar a caneta. Você pode botar o tablet com facilidade aqui e ele fecha em cima com o ímã. Então partindo para a tela dele é de 10.6 polegadas, resolução Full HD e proporção 16:9, o que é bom para algumas coisas, é ruim para outras coisas, depende do seu tipo de uso e para o que você está querendo. A tela não é totalmente laminada, então dá para ver um gap entre o vidro e a tela de fato, é um gapzinho mais ou menos de 1 milímetro. Seria ótimo se ela fosse laminada e a tela fosse ali junto do vidro, mas o gap é tão pequenininho que não faz tanta importância, principalmente quando você está vendo de frente o tablet. A qualidade da tela é muito boa, a reprodução de cores também. Eu botei para comparar com o meu monitor da LG, que também é LCD IPS, tem uma reprodução de cores
cores muito boa. E comparando os dois, eu vi que o tablet tem uma reprodução de cores boa, com exceção do vermelho, que quando eu comparei, eu vi que o vermelho do tablet puxa um pouco mais para o alaranjado. O ângulo de visão da tela é muito bom, você pode virar ele à vontade, que não vai distorcer as cores e tal, você vai conseguir ver de qualquer lugar. O brilho da tela também eu achei muito suficiente. Claro que você, se quiser ver no sol, talvez um sol muito forte, você não vai conseguir ver. Mas eu usei em muitas situações diferentes e em nenhuma delas eu precisei de muito mais brilho. Em termos de qualidade também, eu passei o intercâmbio inteiro vendo filmes e séries no tablet, já que não tinha nenhum outro lugar, não tinha nem TV. Então eu só usei o tablet para isso e a qualidade dele para esse tipo de uso eu achei muito boa. Vale lembrar também que esse tablet tem suporte para caneta stylus, né? Então vamos pro próximo ponto, que é a caneta. Para começar, essa daqui é a caneta que eu uso nele. Eu também achei ela no site da Gearbest. E eu vou deixar o link específico para ela, já que ela não é a caneta do tablet em específico, mas funciona. E para mim esse daqui é um dos maiores motivos para esse tablet brilhar, pelo menos para quem usa ele academicamente. Por causa do suporte da tela, a caneta pressão, o Windows 10 e também o processador do tablet, a resposta da caneta é muito rápida, então para escrever é muito bom, já que dificilmente você vai notar algum delay no tempo de resposta da escrita. E eu uso muito ela, tanto que eu abandonei meu caderno na faculdade e eu simplesmente uso o tablet para tudo. Eu anoto tudo pelo OneNote, né, que tá inclusive aberto aqui, e depois eu upo na nuvem, né. Voltando então para a caneta tem um botãozinho aqui do lado e também uma espécie de botão aqui em cima, onde tem essa ponta vermelha, que funciona como borracha. Você simplesmente vem aqui, bota na tela, aperta um pouco mais e ele vai apagar. O outro botão é configurável, você pode configurar ele do jeito que quiser com o software da Wacom que vem já instalado no Windows. Uma característica interessante dessa caneta é que ela tem os pontos de pressão, ou seja, se você apertar um pouco mais fraco ou se apertar um pouco mais forte, isso também é configurável, a sensibilidade, mas que apesar dela ter esses diferentes pontos de pressão, ela não é ativa, ou seja, ela não tem nenhuma bateria dentro, então você simplesmente chega aqui e usa. Eu nunca tive uma caneta ativa, então eu não posso dizer as vantagens e vantagens de uma para outra, as diferenças, mas eu gostei do fato dela não ter bateria, assim, não precisa me preocupar com isso. Uma coisa que eu gostei muito dessa caneta, mesmo ela não sendo ativa, é o fato da tela conseguir detectar. Então assim que o tablet detecta que a caneta está perto da tela, ele já ativa a rejeição de palm e assim você pode arrastar a mão pelo tablet sem acabar acionando um monte de coisa sem querer. Eu devo dizer que demora até um pouco para acostumar com o fato de a rejeição da palma só funcionar depois que ele detecta a caneta no teclado, então você tem que se acostumar a colocar a caneta um pouco antes da mão, mas eu hoje em dia já faço isso naturalmente. Eu vejo muita gente que tenta usar meu tablet e acaba acionando tudo porque não está acostumado ainda com o fato de ter que colocar a caneta antes. Só para terminar, eu fiz um vídeo exclusivo mostrando o funcionamento da caneta com detalhes que não precisava mostrar aqui, e dando mais atenção também, então se você quiser ver esse vídeo é só clicar ali no card. Mudando então da caneta pro som, como eu disse, os alto-falantes ficam do lado direito e apesar de você conseguir escutar quando estiver dentro de casa, num quarto, ou nesse tipo de situação, você conseguir escutar bem o áudio, você consegue escutar com volume bom, a qualidade deixa bastante a desejar, já que o som não tem muito grave, ele é meio mortinho por causa disso. Além do fato também que ele não tem quase detalhe nenhum, então deixa mais morto ainda. Principalmente para quem entende um pouco mais de som e gosta dessa área. Para termos de comparação, esse alto-falante aqui simplesmente parece um alto-falante de celular intermediário. E é aquele som que é até bom, tem uma qualidade ok, não distorce os sons, só que ele é bem morto porque não tem quase detalhe nenhum. Então a minha recomendação é sempre colocar o fone e escutar pelo fone, tanto um fone com fio ou um fone Bluetooth. Inclusive, se você quiser recomendações de fone, eu tenho pelo menos 3 vídeos aqui no canal. Um fone com fio, um fone auricular Bluetooth e um headphone Bluetooth também. Então procura aí no canal que você vai ver pelo menos 3 recomendações de fones diferentes. E vale também mencionar que eu fiz todo o roteiro desse tablet, né? Toda a separação das categorias, ouvindo pop punk nele. Então eu posso confirmar que pelo menos ele é um quebra-galho legal caso você queira escutar música. E agora eu vou deixar pra vocês um take mais ou menos de como é o som do tablet. Lembrando que é muito difícil a captação de som em gravação, já que depende do microfone que eu estiver usando e também dos fones que vocês estiverem usando. Então tenham isso em mente. Partindo agora para o próximo ponto, que é o sistema. Como vocês podem ver aqui, o sistema é um Windows 10 completo mesmo. Não tem muito o que falar sobre isso, ele tem todas as funções de um Windows 10 completo. E para o tipo de uso que eu tenho hoje em dia, que é usar o tablet para copiar matéria, para editar alguns vídeos quando eu não estou perto do computador, esse tipo de coisa, o Windows 10 acaba sendo uma opção muito boa, até melhor do que o Android. Em termos de conectividade, ele cumpre bem o prometido. Ele tem Bluetooth 4.0 que funciona bem, permite você conectar vários dispositivos ao mesmo tempo. E também possui uma
distância boa, e o mesmo vale pro Wi-Fi, que também tem uma boa distância de sinal e eu nunca tive nenhum problema com ele. A única ressalva aqui em termos de conectividade que eu tenho é com o USB tipo C dele, que eu achava que também fosse servir de carregamento, já que o USB tipo C normalmente serve como carregamento, como DisplayPort, né? Você pode botar um HDMI nele e também como transferência de dados, mas ele não funciona como carregamento. O próximo ponto são as câmeras. Obviamente, as câmeras não são boas, elas não são de boa qualidade, como por exemplo as câmeras de smartphones ou webcams mais caras, né? Eu não acho isso um problema muito grande, já que, como eu já disse em outros vídeos, eu não acho que tablet devia se focar em câmeras, a não ser para quem procura um dispositivo para fazer chamadas em vídeo, mas eu acho que para fazer chamadas em vídeo você não precisa de uma qualidade tão boa, você só precisa de uma conexão boa, de uma imagem que não fique lenta, dando fantasmas. Então eu acho que para esse tipo de função, até esse tablet dá para quebrar um galho, dá para funcionar. E eu gostei pelo menos do fato de que esse tablet, mesmo com pouca luz, ele não dá fantasma na imagem, ele não dá lag. A imagem fica com muito ruído, com uma qualidade muito mais baixa, mas pelo menos não dá aquele lag, aquele fantasma. Então esse daqui é um take com a câmera frontal do Cube Mix Play, com basicamente a luz de teto acesa e com a cortina atrás de mim aqui aberta. Essa daqui é a qualidade que fica com esse tipo de luz, que é basicamente uma iluminação padrão de quem costuma fazer chamada de vídeo. O próximo ponto é o armazenamento, e o armazenamento dele para mim é suficiente, já que é um dispositivo portátil e eu já aprendi a usar as coisas um pouco mais na nuvem, como por exemplo fazer o upload de fotos e também alguns documentos, então acabou sobrando o armazenamento inteiro praticamente para programas e para jogos. O próximo ponto são os jogos. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando o desempenho dele para jogos, mas resumindo, ele é até bem potentezinho já por causa do processador dele, da memória RAM, do armazenamento, principalmente se você considerar que ele é um tablet e o foco dele não é gamer. Como eu já disse, durante o intercâmbio eu só tive ele como computador principal, então eu tinha que me virar com ele, eu jogava CS nele, eu botava tudo na configuração mais baixa, no low, botava a resolução em HD 720p, e eu até conseguia rodar com uma taxa de FPS boa pra jogar, não tinha tanto problema nesse quesito, e raramente dava algum drop frame que atrapalhava de fato no jogo, ficando abaixo de 30 FPS, por exemplo. Mas claro que também pelo tamanho da tela e pelo tamanho do teclado dele, fica um pouco difícil de você jogar, comparado a jogar no computador com tamanho normal, com teclado de tamanho normal, mas também dava pra me divertir. E não funciona CS com touch. Não adianta você tentar mirar na cabeça do seu adversário que não vai funcionar. Eu também tive essa curiosidade. O próximo ponto é o desempenho dele com programas, além de jogos. Eu não queria perder tanto tempo nesse quesito, mas eu queria destacar aqui que ele tem um excelente desempenho, pelo menos para os programas que eu uso, por conta do processador dele, principalmente, do SSD que carrega tudo muito mais rápido e da memória RAM. Começando pelo fato que ele dá o boot muito rápido, por conta do SSD, ele dá o boot completo do Windows em 10 segundos, ou seja, em 10 segundos você está pronto para usar o computador. E isso é excelente para economizar bateria até, porque assim você pode desligar completamente o computador e não gastar mais bateria só com ele bloqueado. E mesmo assim você vai conseguir ter o uso dele muito rápido se você quiser usar. Mas deixando isso de lado, ele tem um desempenho muito bom com os programas que eu uso, como por exemplo o Photoshop, o Lightroom, o AutoCAD, o SketchUp, e pasmem, dá até para editar vídeo nele. Eu passei o intercâmbio inteiro editando todos os vídeos do canal nele. Eu até cheguei a desenrolar ali um pouquinho a edição em 4K nele. E foi aí que ele arregou, ele não aguentou a edição em 4K, ele ficou travando toda hora, pelo menos sem fazer uso de proxy nele, mas para edições relativamente simples no Sony Vegas, como as que eu fazia nessa época, e também até um pouquinho de edição no Adobe Premiere, ele consegue aguentar de boa. Eu achei isso muito bom, já que ele dá uma portabilidade grande. Eu editava no corredor da faculdade, simplesmente tirava o tablet da mochila, colocava no teclado, pegava o mouse, o fone, Bluetooth e editava. Mas também, como nem tudo são flores, ele tem alguns problemas, e tem dois problemas sérios que eu detectei nele. O primeiro problema é o fato dele esquentar, e ele esquenta muito quando você está usando programas pesados, ele esquenta demais, e às vezes até quando você não está rodando programas pesados, como, sei lá, tá rodando o Chrome, ele esquenta muito também, mas não tanto quanto os pesados. Isso não é algo que me incomoda fisicamente, porque eu tô quase sempre usando ou o teclado ou a capa, eu quase nunca pego ele direto assim, e essa daqui é a parte que esquenta mais, desse lado aqui, mas eu acho péssimo a Cube não ter se preocupado em colocar uma pasta térmica de qualidade, ou colocar um dissipador de calor bom aqui, ou seja, não ter se preocupado com o calor que o tablet ia gerar. Além do fato também que o calor ele pode tirar um pouco de desempenho, o desempenho do tablet pode ser um pouco mais baixo por causa do calor que ele gera, e se o desempenho do tablet já é muito bom, mesmo com esse problema de esquentar, imagine se não tivesse essa bizarrice toda. Mas aí também fica a sua escolha abrir o tablet ou não e fazer uma modificação na pasta térmica ali e colocar um dissipador de calor, como eu vi muitas pessoas fazendo na internet. Eu não fiz porque eu não me importo tanto com esse calor, e também porque eu tenho cagaço de, sei lá, abrir o tablet e acaba dando algum bad, alguma coisa. E então, o último ponto,
é, como sempre, a bateria. E vocês devem estar se perguntando como é que é a bateria dele, já que ele é bem potente, normalmente potência e bateria andam em vias opostas. E talvez você deve estar pensando que a bateria dele é um lixo, e não, ela não é. Eu não vou dizer que ela é uma bateria esplêndida, porque ela podia durar um pouco mais, mas é uma bateria que entrega bem o proposto pra mim. Eu conseguia no intercâmbio usar ele basicamente o dia inteiro, usando para questões acadêmicas, por exemplo, na faculdade, e depois mais algumas horas em casa. Eu acordava para ir para a faculdade às 7 horas, ia e estudava mais ou menos até 1 hora, quase sempre usando o tablet esse tempo. E a bateria chegava em casa ainda com um pouquinho que dava para usar. E quando eu digo o dia inteiro, é só para o dia inteiro da faculdade, tá? Não é o dia inteiro 24 horas. Se bem que também hoje em dia, como eu tenho o desktop e eu uso o tablet basicamente para a faculdade e para algumas outras funções a mais, mas que é raramente, o tablet às vezes dura até 2, 3 dias, dependendo do quanto que eu use num dia. Mas a média seria basicamente 6 horas de uso direto. Então, para um tablet bem potente como esse daqui e rodando também o Windows, eu acho que é um ótimo resultado. É basicamente o que o notebook com bateria boa faria de resultado. Então, para mim, a bateria está aprovada. Então, pessoal, essa foi a minha análise do Cube Mix Plus, baseada no uso que eu tive ao longo desses 9 meses, que eu tenho ele desde janeiro. Eu tô gravando essa análise no final de outubro. Me desculpem por ter demorado tanto para fazer essa análise, mas pelo menos é bom que assim eu adquiri bastante conhecimento sobre o tablet, bastante considerações sobre ele. Então, eu espero ajudar em compras futuras. Eu vou deixar também na tela, então, o meu veredito com os pontos que eu gostei mais, os pontos que eu não gostei sobre o tablet. Não se esqueçam, então, que o link para comprar ele, caso vocês tenham se interessado, tá na descrição. E comprando pelo link, vocês ajudam o canal a trazer mais vídeos para cá e sem pagar nada mais por isso. Na descrição também vão estar alguns links importantes, interessantes, como o grupo do Telegram, link de outros produtos também, vai estar o link do teclado e da caneta. Vão ter os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir. E digam aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do Cube Mix Plus, as considerações de vocês sobre ele. Se quiserem fazer alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa também, podem usar o campo de comentários para isso. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever nele, apertar o sininho para você receber notificações de vídeos novos e também deixar o seu gostei. Então, eu vejo vocês na próxima, fiquem bem e fui!